acho que um parâmetro importante é as chances que a gente tem criado, né? Obviamente que a gente não tem tido a eficiência que é necessária para que a gente faça os gols que nos vão dar empates ou vitórias, né? Se a gente não tomar, também a gente consegue empatar. Mas eu acho que há uma evolução, tem margem de crescimento ainda, e a gente tem que continuar acreditando sempre. A gente fez bons jogos, né? Tanto contra o Atlético Paranaense em casa, quanto contra o Palmeiras fora, que é um adversário fortíssimo, né? Então a gente tem que repetir a performance, porém com um aproveitamento melhor das jogadas criadas. Que significado tem você enfrentar novamente o Vasco, onde você conquistou um título regional? E por que é tão difícil ganhar do Vasco em São Januário? Até fiz uma estatística, o Atlético, no máximo que conseguiu foi um empate uma vez em São Januário. Não, é um campo onde o Vasco se impõe bastante, né? É uma cobrança interna isso aí, de ter essa identificação com a casa, né? Então o Vasco se impõe bastante, a gente tem que fazer uma grande partida para a gente conseguir uma vitória lá, e a gente espera e está confiante que a gente consiga. Como levantar a moral do time, do elenco, numa situação tipo aquela do jogo passado? O time está jogando bem, toma um gol, faltando segundos para terminar o primeiro tempo, e aí parece que você olha para trás e fala, cara, eu posso jogar tudo por água abaixo. Como é que é trabalhar com um elenco numa situação dessa? Joga bem, mas não consegue o resultado. Como é que você tem feito isso para levantar a moral? E se de repente esse jogo passa a ser bastante decisivo, que depois você tem 2 jogos na sequência aqui em Goiânia? Olha, a gente sempre trabalha com um alerta, né? A gente tem que alertar os atletas. Eu acho que aquele gol que a gente tomou no finalzinho do primeiro tempo foi um descuido, né? Uma perca de atenção ali. A gente tem que trabalhar num alto nível de concentração no futebol, né? Então a gente procura, em primeiro lugar, alertá-los quanto a isso. E, em segundo lugar, a própria performance, né, o próprio desempenho da equipe diante de um adversário tão qualificado motiva, né? Então você tem que mostrar para eles que eles são capazes, que eles podem, né? Se eles fizeram contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, eles podem fazer isso contra todas as equipes da competição e jogar como a gente jogou, com vontade, com gana, com ambição e jogar principalmente como equipe. Ô Dorival, eu quero pegar a sua opinião sobre um regulamento que tem na CBF agora, que ela está colocando um limite de 5 contratações para cada clube dentro da competição, dentro da Série A, e o Atlético já fez 3, que é o Marcão, o Breno Lopes e o Diego Rosa. Então, tem mais 2 contratações ainda possíveis dentro da primeira divisão. Como se aproveitar essas 2 contratações, sabendo que o Atlético tem um elenco que é muito mais modesto do que os grandes, para acertar em cheio? Estudar, né? Pensar bem. Lógico, internamente a gente tem feito algumas reuniões para a gente estar avaliando as peças que possam vir para agregar ao nosso elenco. A gente tem uma margem de erro pequena, né? Então a gente tem que ser bastante assertivo nessas peças, né? Principalmente trazendo jogadores aí que tenham uma identificação com a competição, um lastro, que eu acho que é fundamental.